uma cidade que durou 158 anos como capital de um reino inteiro. Construída no coração das montanhas de Israel, 55 quilômetros ao norte de Jerusalém, sobre um monte íngreme cercado por vales férteis. Mas tinha algo muito estranho acontecendo lá dentro. A Bíblia menciona que em Samaria, pais queimavam seus próprios filhos como sacrifício para outros deuses. Por que famílias inteiras abandonaram o Deus de Israel para seguir divindades que exigiam sangue de crianças? E como isso virou rotina numa cidade que se dizia religiosa? O que descobrimos sobre a vida cotidiana em Samaria vai explicar como um reino inteiro se perdeu e por que Deus decidiu que era hora de acabar com aquilo. Todo dia, antes do sol nascer, um som peculiar ecoava por Samaria. Um barulho que revelava como 15.000 pessoas organizavam suas vidas numa capital construída como uma escada gigante de pedra há 2.700 anos atrás. Segundo o 1 Reis 16, o rei Omri comprou uma colina de um homem chamado Shemer e construiu sua cidade em terraço. Cada nível da montanha representava uma classe social diferente. Na base, casas simples de uma família. No meio, residências maiores. No topo, palácios reais com jardins. O som matinal que ecoava pela cidade era o barulho de cisternas sendo abertas. Cada família precisava puxar água suficiente para o dia inteiro, antes que o calor tornasse o trabalho impossível. As casas eram construídas ao redor de pátios centrais, onde acontecia quase tudo. As mulheres moíam grãos, as crianças brincavam, os homens consertavam ferramentas. Era ali também que cada família mantinha seus altares pessoais. E aqui começam os problemas. A Bíblia deixa claro que em Samaria, as famílias não adoravam apenas o Deus de Israel. Cada casa tinha estatuetas de Baal e de Azerá. Esses altares ficavam ao lado dos fornos, onde assavam pão, e dos lugares onde crianças dormiam. Samaria ocupava uma posição estratégica perfeita. Da colina, era possível ver todas as rotas comerciais dos vales ao redor. Caravanas vindas da Fenícia traziam tecidos e marfim. Do Egito chegavam ouro e especiarias. Isso fazia da cidade um centro econômico próspero, mas também um lugar onde culturas e religiões diferentes se misturavam constantemente. As diferenças sociais eram extremas. Pessoas comuns comiam pão de cevada, azeitonas e queijo de cabra. As famílias ricas no topo da colina banqueteavam com carne, vinho importado e frutas exóticas. Os palácios eram decorados com marfim esculpido, enquanto casas simples tinham apenas o essencial. Mas havia algo perturbador nesses contrastes sociais. Segundo o relato bíblico, quanto mais rica era uma família em Samaria, mais ela adotava práticas religiosas estrangeiras. E essas práticas incluíam algo que hoje nos choca: sacrifícios humanos. A vida cotidiana normal: acordar, puxar água, trabalhar, comer, dormir, convivia lado a lado com rituais que envolviam queimar crianças vivas para agradar deuses pagãos. Como isso era possível? Existia uma regra não escrita em Samaria que determinava onde cada pessoa podia construir sua casa. Mas não tinha nada a ver com dinheiro ou posição social. Tinha a ver com algo muito mais sinistro que acontecia dentro das casas, depois que as portas se fechavam à noite. Famílias inteiras participavam de rituais que seus vizinhos de Jerusalém considerariam blasfêmia. Por que em Samaria isso era considerado normal? E o que acontecia com quem se recusava a participar? A construção de uma casa em Samaria seguia padrões estabelecidos desde os tempos do rei Omri. Toda residência precisava ter um pátio central descoberto. À primeira vista, parecia questão prática de ventilação, mas a verdadeira razão era religiosa. Esses pátios serviam como locais de adoração familiar. Ali, cada família mantinha seus próprios altares, suas próprias estatuetas religiosas. A Bíblia menciona em 1 Reis 16 que Acabe fez uma imagem de Aserá em Samaria. Mas não era apenas no templo oficial. Cada casa tinha sua versão miniaturizada dessa deusa. As casas mais simples tinham 2 ou 3 cômodos ao redor do pátio. Um para dormir, outro para guardar ferramentas e, às vezes,
um terceiro para os animais durante o inverno. As famílias dormiam todas juntas sobre esteiras de palha. Mas, independente do tamanho da casa, o pátio central sempre tinha 3 elementos: uma cisterna para água, um forno para pão e um altar para ofertas religiosas. E aqui estava o problema que tornava Samaria diferente do resto de Israel. Enquanto em Jerusalém as famílias eram orientadas a adorar exclusivamente o Deus de Israel, em Samaria, cada pátio doméstico virava um pequeno templo pagão. As mulheres queimavam incenso para Azerá, pedindo fertilidade. Os homens ofereciam vinho para Baal, rogando por colheita. As crianças cresciam vendo isso como rotina normal. Segundo Reis 17, o povo de Samaria temia ao Senhor, mas também servia a seus próprios deuses, conforme o costume das nações de onde tinham vindo. Essa mistura religiosa contaminava cada aspecto da vida doméstica. As refeições eram feitas no pátio central, ao redor de uma fogueira. Pão de cevada, azeitonas, queijo de cabra, eventualmente peixe seco. Mas antes de cada refeição, pequenas porções eram oferecidas aos deuses domésticos como gratidão e proteção. À noite, as famílias se reuniam no pátio. Os homens contavam histórias, as mulheres costuravam, as crianças brincavam. Mas era também o momento dos rituais mais íntimos, quando cada família praticava sua própria adoração misturada. Essa rotina doméstica estava criando uma geração inteira que não conhecia a diferença entre adorar o Deus verdadeiro e cultuar ídolos estrangeiros. E isso era apenas o começo dos problemas que levariam Samaria à destruição total. Havia uma refeição em Samaria que somente os muito ricos podiam comer. Não era caviar ou carne de animais exóticos. Era algo que hoje qualquer pessoa comum tem acesso. Mas naquela época custava mais caro que ouro. Famílias inteiras trabalhavam meses apenas para comprar o suficiente para uma única refeição especial. O mais estranho é que essa comida cara era misturada com ingredientes que consideraríamos repugnantes. Por que os ricos de Samaria pagavam fortunas para comer algo que hoje jogamos fora? A economia de Samaria girava em torno de um sistema que poucos compreendiam completamente. Você não comprava comida apenas com dinheiro. Você trocava trabalho, produtos, favores e às vezes até membros da própria família por alimentos básicos. No mercado central da cidade, que ficava numa praça ampla no meio dos terraços, acontecia uma dança comercial complexa todos os dias, exceto no sábado. Pastores desciam das colinas com ovelhas e cabras. Agricultores dos vales traziam grãos, azeitonas e frutas. Artesãos ofereciam cerâmica, tecidos e ferramentas de ferro. Mas o sistema de preços era brutal para os pobres. Um ciclo de prata, que um artesão demorava uma semana para ganhar, comprava apenas 18 litros de cevada. Para uma família de 6 pessoas, isso durava no máximo 10 dias. Significa que famílias inteiras passavam a maior parte do ano no limite da fome. O pão era feito principalmente de cevada, considerado alimento de pobres. Trigo era luxo reservado para ocasiões especiais ou para os ricos. As mulheres moíam os grãos em pedras circulares chamadas mós. Um trabalho pesado que levava horas e deixava as mãos machucadas e calejadas. Azeitonas eram fundamentais na dieta, não apenas pelo sabor, mas porque o óleo de oliveira servia para cozinhar, iluminar lâmpadas à noite e como produto de higiene para pele e cabelo. Uma família sem oliveiras próprias dependia completamente dos comerciantes do mercado. Leite, queijo e iogurte vinham de cabras e ovelhas. Vacas eram raras e caras demais para famílias comuns. Só os ricos tinham gado bovino, usado principalmente para trabalho nos campos e como símbolo de status social. A carne era consumida raramente pelas famílias pobres, apenas durante festivais religiosos ou celebrações familiares como casamentos. Quando matavam um animal, toda a carne precisava ser consumida rapidamente porque não havia refrigeração. Por isso, festas sempre envolviam vizinhos e parentes para não desperdiçar nada. Peixes vinham do mar da Galileia, a 60 quilômetros de distância, trazidos por comerciantes especializados. Chegavam salgados e secos,
método usado para a conservação durante a viagem. Era considerado alimento de luxo pela dificuldade de transporte. Mas a comida mais cara e desejada em Samaria era o mel. Abelhas selvagens faziam colmeias nas fendas das rochas ao redor da cidade, mas extrair mel era perigoso e trabalhoso. Famílias ricas pagavam o equivalente a meses de salário por pequenos jarros de mel puro. O que tornava essa situação ainda mais estranha era como o mel era consumido. Os ricos de Samaria não comiam mel puro como sobremesa. Eles misturavam com algo que hoje consideraríamos nojento: sangue coagulado de animais sacrificados aos seus deuses pagãos. Segundo suas crenças religiosas misturadas, mel com sangue era uma oferenda que trazia prosperidade e proteção divina. Então os mais ricos de Samaria literalmente bebiam essa mistura durante rituais familiares, acreditando que isso os aproximava dos deuses cananeus. Existia uma tradição em Samaria onde mulheres tinham poder de decisão sobre a vida e morte de pessoas. Não estou falando de rainhas ou sacerdotisas. Estou falando de esposas e mães comuns que, dentro de suas próprias casas, podiam determinar quem viveria e quem morreria. Era algo aceito por toda a sociedade, incluindo pelos homens que oficialmente comandavam as famílias. Como isso era possível numa cultura onde mulheres supostamente não tinham direitos? E por que essa prática se espalhou por toda Samaria sem que ninguém questionasse? O casamento em Samaria não funcionava como hoje imaginamos. Era fundamentalmente um contrato comercial entre duas famílias, onde sentimentos pessoais eram secundários. O pai do noivo negociava diretamente com o pai da noiva, estabelecendo o preço da mohar, que era o pagamento feito pela família do homem. Esse preço variava drasticamente conforme a posição social. Um artesão comum pagava entre 30 e 50 ciclos de prata por uma esposa. Um comerciante rico podia pagar 200 ciclos ou mais. Pastores pobres às vezes trabalhavam 7 anos para um sogro em troca da filha, exatamente como Jacó fez por Raquel. As meninas eram consideradas prontas para casar aos 12 ou 13 anos, assim que começavam a menstruar. Os rapazes entre 16 e 20 anos, quando já dominavam o ofício do pai e podiam sustentar uma família. A diferença de idade entre esposos era comum, com homens frequentemente 10 ou 15 anos mais velhos que suas esposas. A cerimônia de casamento durava 7 dias e envolvia toda a comunidade. A noiva usava véu e joias emprestadas por parentes, enquanto o noivo vestia suas melhores roupas e carregava uma espada como símbolo de proteção à futura família. Durante a festa, havia músicas, danças e abundante vinho para todos os convidados. Mas depois que a celebração terminava, a realidade do matrimônio era dura, especialmente para as mulheres. Elas se mudavam para a casa da família do marido, onde ficavam sob a autoridade da sogra até esta morrer. Tinham que aprender os costumes religiosos da nova família, mesmo que fossem diferentes dos que praticavam desde criança. O papel principal de uma esposa era gerar filhos, especialmente meninos, que perpetuariam o nome da família. Mulheres estéreis eram vistas como amaldiçoadas pelos deuses e frequentemente repudiadas pelos maridos. Por isso, muitas recorriam a rituais de fertilidade envolvendo as deusas Aserá e Astarote. As mulheres controlavam completamente a administração doméstica. Elas decidiam o que cozinhar, quando fazer compras no mercado, como educar as crianças pequenas e, mais importante, quais práticas religiosas seriam seguidas dentro de casa. Era aqui que seu poder real se manifestava. Enquanto os homens participavam dos cultos públicos e oficiais, as mulheres determinavam quais deuses seriam adorados no âmbito familiar. Elas escolhiam quais estatuetas comprar, quando fazer oferendas, que rituais praticar com as crianças. Em muitos casos, esposas convertiam maridos inteiros às práticas religiosas de suas famílias de origem. Esse poder feminino sobre a religião doméstica tinha consequências dramáticas. Segundo 1 Reis 21, foi Jezabel, esposa de Acabe, quem introduziu o culto oficial a Baal em Israel. Mas muito antes disso, milhares de mulheres anônimas já haviam trazido esses deuses pagãos para dentro de suas casas.
Existia um dia específico da semana em Samaria, quando as regras normais da sociedade eram completamente invertidas. Escravos mandavam em senhores, mulheres davam ordens a maridos, crianças tomavam decisões pelos pais. Não era revolução ou guerra civil, era um ritual religioso que toda a cidade praticava ao mesmo tempo. Mas esse dia especial escondia algo muito mais sinistro que só era revelado depois que o sol se punha. Porque os moradores de Samaria achavam normal fazer coisas que seus próprios vizinhos de Judá considerariam pecados imperdoáveis. A religião em Samaria não seguia os padrões estabelecidos pela lei de Moisés. Desde os tempos de Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, Israel havia desenvolvido sua própria versão da adoração a Deus, que misturava tradições hebraicas com práticas cananeus. O problema começou quando Jeroboão construiu templos alternativos em Dan e Betel para impedir que seu povo fosse a Jerusalém adorar. Segundo 1 Reis 12, ele fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: "Muito trabalho é para vocês subirem a Jerusalém. Vejam aí os seus deuses, ó Israel, que os tiraram da terra do Egito." Essa mudança não foi apenas arquitetônica. Foi uma transformação completa na forma como as pessoas entendiam e praticavam sua fé. Em Samaria, cada família criou sua própria interpretação do que significava adorar a Deus, misturando livremente elementos de diferentes religiões. Os festivais religiosos em Samaria seguiam um calendário diferente de Jerusalém. Eles celebravam a Páscoa, mas com rituais que incluíam danças em torno de postes sagrados dedicados à deusa Azerá. Observavam o dia da expiação, mas ofereciam sacrifícios não apenas no templo, mas também em altares domésticos espalhados por toda a cidade. O mais perturbador era como esses rituais misturados afetavam a vida familiar. Pais ensinavam filhos a orar simultaneamente para o Deus de Israel e para Baal, como se fossem a mesma divindade com nomes diferentes. Mães acendiam velas tanto para o Senhor quanto para Astarote durante o mesmo ritual noturno. As crianças cresciam sem entender que havia diferença entre adorar o Deus verdadeiro e cultuar ídolos pagãos. Para elas, queimar incenso para uma estatueta de bronze era tão normal quanto recitar os mandamentos de Moisés. Essa confusão religiosa se tornava mais grave a cada geração. Durante a época de Acabe e Jezabel, a situação se deteriorou ainda mais. Jezabel, princesa fenícia, trouxe 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá para Samaria. Segundo 1 Reis 18, esses falsos profetas comiam à mesa da rainha e influenciavam diretamente as políticas religiosas do reino. Mas não eram apenas os ricos que seguiam essas práticas. Famílias comuns também adotaram rituais que hoje consideraríamos chocantes. Segundo 2 Reis 17, eles faziam passar seus filhos pelo fogo, praticavam adivinhação e feitiçaria, e se venderam para fazer o mal aos olhos do Senhor. Fazer passar os filhos pelo fogo era um eufemismo bíblico para sacrifícios humanos. Pais, literalmente, queimavam seus próprios bebês vivos como oferenda para Moloque, uma divindade amonita que exigia sangue inocente em troca de prosperidade e proteção. Essa prática não acontecia escondida nas montanhas. Acontecia dentro da própria cidade, nos altos, que eram santuários pagãos construídos em pontos elevados ao redor de Samaria. Famílias inteiras participavam desses rituais como se fossem celebrações religiosas normais. Houve um dia específico em Samaria, quando todas as cisternas da cidade secaram ao mesmo tempo. Não foi por falta de chuva ou problema técnico. Foi algo muito mais estranho que aconteceu exatamente 3 anos antes da cidade desaparecer para sempre. Os moradores acharam que era coincidência, mas profetas como Oséias tinham avisado que isso seria um sinal do fim. Por que Deus deu um aviso tão claro 3 anos antes de destruir Samaria? E por que 15.000 pessoas preferiram ignorar o que estava acontecendo bem na frente dos seus olhos? O fim de Samaria não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo que durou exatamente 3 anos, desde o momento em que o rei Oséias
decidiu parar de pagar tributos aos assírios, até o dia em que a cidade foi completamente destruída. Em 725 a.C., Salmaneser V, rei da Assíria, descobriu que Oséias estava tramando uma rebelião com o apoio do Egito. Segundo 2 Reis 17, quando Salmaneser soube disso, prendeu Oséias e subiu contra toda a terra de Israel. Cercou Samaria e a sitiou por 3 anos. 3 anos de cerco significava que ninguém podia entrar ou sair da cidade. Comerciantes não traziam mais alimentos de fora. Pastores não podiam levar rebanhos para pastar nos vales. Artesãos não conseguiam vender produtos para outras cidades. Samaria se tornou uma prisão de pedra para 15.000 pessoas. No primeiro ano do cerco, os moradores consumiram todos os estoques de grãos, azeite e vinho que tinham guardado. Mataram animais domésticos para sobreviver. Famílias ricas começaram a vender joias e objetos de valor em troca de comida. No segundo ano, a situação se tornou desesperadora. Segundo relatos bíblicos de situações similares, pessoas chegaram a comer couro de animais, excrementos de pomba e até mesmo seus próprios filhos. A Bíblia registra casos semelhantes durante outros cercos em Israel, mostrando até onde a fome podia levar uma população sitiada. Durante todo esse período, havia profetas em Samaria, alertando que aquilo era julgamento divino pelas práticas idólatras da cidade. Mas a população continuava fazendo sacrifícios para Baal, pedindo que ele quebrasse o cerco assírio. Continuavam adorando a Zerá, rogando que ela trouxesse chuva e alimentos milagrosos. A ironia era cruel. Enquanto morriam de fome, ainda ofereciam comida para estatuetas de bronze e pedra. Enquanto suas cisternas secavam, derramavam água preciosa em altares pagãos. Enquanto seus filhos definhavam, continuavam sacrificando bebês para Moloque. No terceiro ano, a resistência se tornou impossível. As muralhas começaram a desmoronar em alguns pontos, enfraquecidas por 3 anos de ataques constantes. Os homens em idade militar estavam mortos ou fracos demais para lutar. As mulheres e crianças não tinham força nem para procurar água nas cisternas quase vazias. Em 722 a.C., Sargão II, que havia sucedido Salmaneser Quenturo como rei da Assíria, finalmente conquistou Samaria. Segundo seus próprios registros, ele deportou 27.290 habitantes da cidade para diferentes regiões do Império Assírio. Essas pessoas nunca mais voltaram para casa. Sargão II trouxe colonos de outras partes do seu império para ocupar Samaria e toda a região. Esses novos moradores trouxeram seus próprios deuses, suas próprias práticas religiosas, suas próprias tradições. A identidade original de Israel no norte foi completamente apagada. A cidade que durante 158 anos serviu como capital de um reino inteiro simplesmente deixou de existir. As casas com pátios centrais ficaram vazias. Os terraços, cuidadosamente construídos, se encheram de mato. Os palácios de marfim viraram esconderijo de animais selvagens. Segundo 2 Reis 17, isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus e seguiram outros deuses. Samaria caiu não por falta de soldados ou muralhas, mas porque uma cidade inteira escolheu adorar ídolos em vez do Deus verdadeiro. Mas Samaria não foi a única cidade bíblica com segredos surpreendentes sobre a vida cotidiana.